paz do Senhor, meus queridos irmãos! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos dando início a nossa série Repaginando a Bíblia. Isso mesmo, você vai ser extremamente impactado pela presença de Deus. Isso mesmo. Aqui nós vamos falar de Gênesis, Apocalipse. Você ainda que não é um inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Sem muitas delongas, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Praticamente todos os dias temos live, tá bom? E eu quero que você que está vendo esse vídeo aí se alimente da palavra de Deus, isso mesmo. Então fique atento, não perca nenhuma da nossa série aqui. Nossa série vai ser tremenda, ela vai de Gênesis a Apocalipse. Todos os dias iremos postar vídeos novos referente a esse nossa série de estudos da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis. Vamos lá, sem muitas delongas, vamos diretamente para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tá? Aqui nós temos os personagens principais, que são Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Locais principais: Jardim do Éden, Canaã e Egito. Palavra-chave: Gênesis. Princípio. Tema do que nós vamos abordar aqui, nesse Redescobrindo a Bíblia. As origens do mundo e da raça humana e do povo de Israel. Isso mesmo, é isso que nós vamos tratar aqui. Agora temos três versículos chaves, que é para o nosso melhor entendimento. No princípio criou Deus os céus e a terra, o versículo 1. E no capítulo 12, do 1 ao 3, ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa dos teus pais. Vai para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que no início, Deus ele criou os céus e a terra. Ou seja, o Senhor Deus criou tudo. Criou o homem, criou os animais, criou as aves, criou a atmosfera, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, tudo ele criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo da Bíblia. Gênesis, meus irmãos, é o primeiro dos 5 livros de Moisés. Sim, a palavra Gênesis vem da tradução grega que significa origens, e do original hebraico que é Bereshit, nem sei falar, mas deu para entender. Que significa no princípio. Portanto, Gênesis é o livro dos princípios. Gênesis é o livro dos princípios. Aleluia. Princípio algum é atribuído a Deus. Mas há um princípio para todas as demais coisas. Aleluia. O universo, a terra, a vida, a planta, os animais, o homem, a raça humana, o casamento, a família, a civilização, as nações e o estado de governo, a história, as leis, o pecado, a punição, o sacrifício, a salvação. Aleluia. E assim sucessivamente. É tudo atribuído a Deus. Isso mesmo. Tudo é atribuído a Deus, porque tudo é dele, tudo foi formado por ele e para ele são todas as coisas. Isso mesmo, tudo foi criado, tudo foi formado por ele. A adoração, a aliança, o chamado a Deus, o povo eleito de Israel, a promessa, as profecias, as línguas, a literatura, a arte, a ciência e tudo mais. O livro de Gênesis responde a todas as nossas perguntas sobre a origem, pois o homem sempre desejará saber como o mundo veio à existência e por que ele está em tão grande
Desordem. O homem sempre quer saber porque que o mundo está nessa desordem, tudo que está acontecendo sobre a face da terra. Nada está acontecendo na face da terra sem a permissão de Deus. Fique ciente disso. Deus, ele sabe de tudo. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele são todas as coisas. A primeira frase da Bíblia é uma pequena declaração que está carregada de beleza, simplicidade e verdade. Esta simples afirmação contém toda a semente teológica bíblica. Ela nega o ateísmo, o politeísmo, o panteísmo, o materialismo. A eternidade da matéria ensina sobre a independência, a eternidade, a autoexistência, a onipotência e a sabedoria do Criador. Livro que se inicia com um mundo perfeito criado por Deus e termina com a morte e o sepultamento de José. Isso mesmo. O livro começa tudo perfeito e termina com a morte de José, filho de Jacó, fora da terra prometida. Ou seja, Gênesis começa com um jardim e termina com um caixão. Você já parou para pensar nisso? O livro de Gênesis, ele começou com um jardim e terminou com um caixão. Esta foi a terrível consequência da entrada do pecado no mundo. A questão do pecado ter entrado no mundo trouxe morte. A única coisa que o pecado traz sobre as nossas vidas é morte. Se nós não ficarmos atentos, temos que tomar cuidado, gente. Meus irmãos, tem que tomar cuidado, porque o diabo ele vai preparar os laços, cai quem quer. A verdade é essa, irmãos. O diabo não vai te obrigar a você fazer alguma coisa, não. Se você não tomar cuidado, você vai cair no laço do diabo. Porque o diabo, ele não vai colocar o pecado na sua boca, ele vai te jogar seta na sua cabeça, ele vai te conduzir, né? Se você não tiver discernimento, você vai cair. E se você cair, você morre. Mas se você sobreviver à tentação satânica, você vai ter vida e vida em abundância, tá bom? O ser humano foi criado de forma especial, diferenciada de todas os restantes da criação. Ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso, quando o homem está longe do seu Criador, a sua vida se torna vazia. Quando nós estamos longe do Criador, longe da presença de Deus, as nossas vidas elas se tornam vazias, sem eira e sem beira. Sem sentido, sem propósito. O primeiro homem Adão não é um mito ou parábola, como alguns desejam interpretar. Não. Ele não é um mito e também não é uma parábola, não. Pois vemos o seu nome citado na genealogia de Jesus e no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38. Este evangelista também declara que Deus é um só homem, faz toda a raça humana. Atos capítulo 17, versículo 26. Além de Lucas, Paulo e Judas citam Adão como uma pessoa real e não como um mito em Romanos 5,14, em 1 Coríntios 15, 45 e 1 Timóteos 2, 13 e Judas 14. Embora Gênesis relata a história desde a criação do mundo até por volta de 300 anos antes do nascimento de Moisés, seu excepcional treinamento na corte egípcia, sua grande capacitação, tremenda intimidade com Deus o levaram a escrever um livro baseado na revelação direta de Deus, graças a Deus. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com que o Senhor houvesse tratado face a face. Deuteronômio 34, versículo de número 10. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis são um prólogo à história do povo de Deus,
que teve o início com o chamado de Abraão no capítulo 12. No capítulo 12. Esse capítulo fornece contexto da principal narrativa do Antigo Testamento. A história do povo hebreu, a saber, os descendentes de Abraão. Ele também explica os fatos básicos da nossa origem, que o mundo que conhecemos veio a existir por vontade de Deus. Isso mesmo, foi pela vontade de Deus que o mundo veio a existir. O mundo veio a existir simplesmente por causa da vontade de Deus. Que este mundo era originalmente bom e perfeito. Que os homens e as mulheres são únicos e toda a criação, pois foi criados à imagem de Deus. Interessante isso aqui, quando o narrador diz aqui que nós fomos únicos, nós fomos criados à imagem de Deus, que o pecado entrou neste mundo por meio da desobediência moral, que devido ao pecado todas as coisas foram arruinadas e tanto a natureza quanto a própria raça humana estão sofrendo as consequências. A natureza está sofrendo e a raça humana também está sofrendo as consequências do pecado. A partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, deixa-se ao lado o cenário mais amplo da história humana e a atenção de volta para o único indivíduo Abraão. Por meio deste homem, a nação que ele se inicia, Deus dá continuidade ao seu grande propósito de abençoar toda a humanidade. Olha aqui, Adão e Eva pecou, veio o primeiro pecado da Bíblia, que foi Caim matar o seu irmão Abel por causa de ciúmes. Só que Deus também levanta um homem por nome de Abrão. E depois desse homem veio a promessa de abençoar todo o propósito da humanidade. Ao se interpretar o livro do Gênesis, é importante considerar que os costumes antigos Oriente eram consideravelmente diferentes da nossa cultura e época. Também com os ambientes a qual viviam, eram substancialmente distintos do nosso. E o pecado acabara de entrar na história da raça humana. A longevidade era a regra. Portanto, devemos considerar que todo o contexto mais amplo das passagens para ter uma correta interpretação. Além disso, apesar de Gênesis não ser um relato científico de origem do universo do homem, ele não está de forma nenhuma em desacordo com a verdadeira ciência, pois o mesmo Deus foi quem criou tanto o mundo natural quanto ao mundo espiritual. E a história do Gênesis vai até o Antigo Testamento. Em Gênesis 6, versículo 3, temos registrado que Deus limitou a vida humana em 120 anos. E também o motivo que levou Deus a fazer isso, a saber, a maldade do homem. Ou seja, nós éramos para viver muito mais anos, sabe? Só que por causa da maldade do homem, Deus limitou o tempo de vida do homem. Isso mesmo. Isso mesmo. Com a Bíblia, queridos, com a Bíblia temos uma unidade literária temática. Primeiro livro da Escritura, Gênesis, que se relaciona intimamente com o último Apocalipse, tá? O paraíso perdido no princípio do Gênesis é novamente encontrado no capítulo final do Apocalipse. Ali temos os filhos de Deus alimentados pela árvore da vida. Gênesis e Apocalipse são livros mais questionados e atacados por toda
a Bíblia. Eles são frequentemente ignorados ou interpretados como uma parábola, alegoria. Tem muita gente que fala que é alegoria. Muitos teólogos, né? Existe uma razão espiritual por isso. Em Gênesis, temos a sentença sobre a serpente. Em Apocalipse, a sua execução. Os fatos importantes desse livro são... Aí eu já vou finalizar o vídeo por aqui. E no nosso próximo vídeo, no nosso próximo estudo, nós iremos entrar no livro do Êxodo, tá bom? A criação dos céus e da terra, capítulo 1. A criação do homem e da mulher, capítulo 2. A entrada do pecado no mundo, capítulo 3. A corrupção da raça humana e julgamento do dilúvio, capítulos 6 e 8. A aliança de Deus com Noé, capítulo 9. A torre de Babel, capítulo 11. A chamada de Abraão, capítulo 12. A destruição de Sodoma e Gomorra, capítulo 18 e 19. Os dois filhos de Abraão, Isaac e Ismael, segundo a carne, e Isaac segundo a promessa, capítulo 16 e 20. Deus prova a fé de Abraão, capítulo 22. Os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú, capítulo 25. Jacó rouba o direito da primogenitura de seu irmão Esaú, capítulo 27 e 28. Os 12 filhos de Jacó, capítulo 29 e 30. A história de José, capítulo 37 e 50. Estamos finalizando o nosso estudo de hoje, né? Nosso próximo estudo será o livro de Gênesis. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like para poder fortalecer. E faça um comentário nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque se você não deixa o like, você não fortalece o canal, tá bom? Compartilhe, manda para geral esse vídeo. Fala aí nas suas redes sociais que nós estamos repaginando a Bíblia aqui no canal e eu conto com a sua cooperação. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está vendo esse vídeo, cada pessoa que está sendo alimentada pela Sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, eu te abençoo, meu Pai, esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito venha falar sobre a vida dela, que o Teu nome seja glorificado através da vida dela e todos os desejos do coração dela sejam cumpridos em nome de Jesus. É isso aí. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.